Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para os amados irmãos. Que o nosso Deus venha nos fortalecer cada vez mais, que o nosso Deus venha estar conosco nesses momentos. E eu estou gravando esse vídeo para trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração essa madrugada. Eu acordei, perdi o sono e fiquei conversando com Deus, rolando na minha cama, conversando com Deus. E Deus foi me chamando a atenção para os momentos em que nós estamos passando, né? Por esse tempo, né? O tempo em que nós estamos vivendo, o tempo em que está assolando todo mundo, o país de uma forma em geral. Essa doença que veio para afligir as pessoas, né? E Deus foi falando comigo a respeito disso, foi conversando, eu conversando com Deus e Deus comigo, e Deus foi me mostrando algo bem interessante, amados. E eu gostaria aqui nesse momento de trazer alguns textos bíblicos, né? Para a nossa meditação, para que nós possamos fazer uma introspecção das nossas vidas, né? O primeiro texto que eu gostaria de ler para os amados irmãos está em Eclesiastes, um texto que todos conhecemos, o povo de Deus conhece, né? Está em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao versículo 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Pois bem, esse texto nós conhecemos aí falando sobre o tempo, e hoje nós vivemos um tempo de crise, um tempo em que o Senhor reservou para nós a sua igreja. Nós vamos falando sobre determinadas vezes durante o ano passado, o início deste ano, sobre o que Deus quer da sua igreja, os seus posicionamentos, como Deus quer que a igreja se posicione. E muitas das vezes, né, deixamos de ir ao culto, à escola bíblica, ao CCM, à oração, à semana de oração, porque dizemos que não temos tempo. Sempre damos a desculpa, não temos tempo. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que Deus preparou, porque nós temos que entender que tudo o que acontece é com a permissão dele. E em cada tempo tem o juízo de Deus. Eu acredito que esse seja mais um tempo de juízo de Deus. O tempo que Deus está pedindo para a sua igreja se posicionar, para a sua igreja buscar. Porque a igreja está parada. A igreja está como se estivesse estagnada. E Deus está chamando a nossa atenção. E o interessante desse texto aqui, que eu acho interessante nesse texto, é que nós vemos hoje, nós estamos em quarentena. Nós não podemos dar a mão, nós não podemos abraçar. E o versículo 5 diz, na parte B, tempo de abraçar
e tempo de afastar-se, de abraçar. Deus é maravilhoso, querido. E quando a gente começa a entender os seus propósitos, vai ficando muito mais fácil. A igreja do Senhor, ela precisa despertar, ela precisa se posicionar. Porque o que está acontecendo, querido, é com permissão de Deus, é a permissão divina. É Deus que está dando esse tempo para que nós possamos refletir, para que nós possamos nos aproximar. É no afastamento que Deus quer nos aproximar. Então, amado, entenda que tudo tem um propósito. E o propósito de Deus, ele é soberano sobre as nossas vidas. Nós, como igreja, nós temos que entender quais são os planos de Deus. Hoje nós vivemos esse momento terrível, né, em que estamos longe, estamos distantes, nós não podemos ir à igreja, ou seja, ao templo, porque a igreja somos nós. A igreja não para. A igreja não para. As portas do inferno não irão prevalecer sobre a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor somos nós. Somos seus filhos, seus servos. Aquele que ele resgatou, que livrou do pecado e nos trouxe para a sua presença. Então, meu amado, eu gostaria de dizer para você que esse momento que estamos vivendo é difícil. É um momento em que às vezes nós pensamos que não vamos conseguir passar. Mas tudo passa, querido. Tudo passa. Esse vírus, essa doença é passageira, como já tivemos tantos outros. E essa é mais uma que é passageira. Mas é algo que chama a nossa atenção, que nós temos que despertar, porque o fim está próximo, o fim está se aproximando, e cada vez mais haverá sinais dos fins dos tempos. Então nós temos que, como igreja, nos posicionar perante Deus, nos posicionar perante o mundo, porque essa doença está afetando o mundo de uma maneira em geral. E a igreja, ela tem que se chegar a Deus. Lá em Efésios capítulo 5, vamos lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 diz assim, ó, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ó, aleluias. Deus está chamando a sua igreja para se despertar, querido. Deus está falando para o seu povo, desperta. Por que está dormindo? Desperta, que a hora é de despertamento, a hora não é de ficar prostrado, a hora é de se levantar. A hora é de se colocar de pé. A hora é de orar, é de buscar. É isso que Deus está nos mostrando, nos chamando a nossa atenção nesse momento em que estamos passando por essa doença, por essa quarentena. Tem um motivo, querido. Nós vivemos hoje aprisionados, sem celas. Nós vivemos aprisionados por essa doença. E Deus quer nos livrar. Deus quer nos libertar. E como povo de Deus, nós temos que fazer o papel que Ele nos deu. E qual é o papel da sua igreja? Qual é o papel da igreja do Senhor? É se levantar. O papel da igreja é proclamar que Deus é Deus, que Deus é soberano, que Deus está no controle de toda e qualquer situação. E Deus me deu essa palavra, Deus falou comigo nessa madrugada.
eu dialogando com Ele, conversando, e Deus me fazendo ver e entender o momento, porque é um momento de despertamento. Não só de despertamento, mas de busca. Momento de se humilhar na presença de Deus. O momento de buscar, de se prostrar, de clamar a Ele, clamar pelo socorro. O momento de confessarmos os nossos pecados e o pecado da nossa nação. Oh, amado, Deus tem falado tanto comigo nesse último dia, principalmente de ontem para hoje. Como Deus tem falado. Eu tenho escutado ministrações e Deus tem falado profundamente comigo. É hora de se levantar, é hora de buscar, é hora de se achegar a Ele, de estar diante dEle, porque Ele é o Deus que pode, Ele é o Deus poderoso que está no controle, nada fugiu ao seu controle, querido. O nosso Deus é um Deus tremendo, Ele é um Deus que sustenta, Ele é um Deus que sustenta. Muitas das vezes nós pensamos, que Deus esqueceu de nós, mas Ele não esqueceu não, querido. Ele está atento, Ele está atento aos seus filhos, Ele está atento a todos os seus filhos. Então, neste momento, eu vou falar com os irmãos, quer ver? É algo interessante aqui, dos textos que Deus me deu com relação ao tempo que nós vivemos. Nós temos que fazer como Daniel. O tempo é de fazer como Daniel fez. Eu vou ler alguns trechos do que Daniel 9, do 4 até o 9, que ele diz assim: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Oh, aleluias! Glória a Deus! Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, Deus Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado, meu Deus. Aqui nós vemos que Daniel está orando a Deus, pedindo a Deus o livramento, confessando a Ele os seus pecados. Lá no versículo 20 ele diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo. Vou parar aqui, querido. O momento é de confessarmos, querido. O momento
O tempo é de confessarmos os nossos pecados, o pecado da nossa nação, porque somos pecadores, somos pecadores e pecamos constantemente contra Deus. Como igreja, pecamos quando não falamos do seu amor, como nos omitimos de falar que Cristo salva, Cristo cura e Cristo liberta. Então esse é o momento que Deus está trazendo para o seu povo, um momento de despertar, um momento de buscar, um momento de chegar a Ele e confessar todos os nossos pecados. Porque Deus é Deus maravilhoso, querido. O nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração. O nosso Deus é o Deus que ouve o nosso clamor. O nosso Deus é o Deus que está atento a todas as nossas necessidades. Deus não deixa os seus, não desampara os seus. Deus, Ele livra, Ele guarda de todo mal. Deus é maravilhoso, querido. Creia. Esse é o momento. Ele é o momento de se unir, de chegar, de estar junto com a sua família, de dar as mãos. E essa mão é figurado, querido, porque nós estamos passando num momento de quarentena em que não podemos nem dar as mãos. Oh Deus, mas Deus está falando comigo e contigo nesta noite. Deus está nos chamando a atenção, Deus está nos posicionando, Deus está querendo que nós nos posicionemos como seus filhos, como seus servos. Eu confesso para os irmãos, até ontem de ontem eu andava meio desanimado, querido, meio triste, cabisbaixo, mas essa madrugada Deus me despertou, Deus me chamou a minha atenção. Como eu estou aqui para chamar a atenção dos irmãos, desperta, ó tu que dormes, levanta-te, se põe de pé. Esse pé é figurado, porque nós vamos orar, vamos dobrar o nosso joelho, vamos jejuar, nós vamos nos colocar de pé perante a presença do Senhor. Vamos levar a Ele, confessar a Ele todos os nossos pecados. Vamos confessar a Ele o pecado da nossa nação. Vamos apresentar a Ele os representantes, os governadores, os prefeitos, as autoridades, o presidente. Vamos pedir a Ele que Ele dê forças e sabedoria para esse pessoal que está na frente fazer o melhor por essa nação. Pedir a Ele que Ele venha nos livrar e livrar o nosso país, livrar o mundo dessa doença, porque Ele é o Deus que está no controle. Então, amados, a palavra dele diz em 2 Crônicas, vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz, a palavra dele diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha a palavra de Deus, querido, o que Ele está falando. Olha o que Deus está dizendo para nós, seus filhos, a sua igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lindo, muito linda a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está falando aqui para nós nos humilharmos, para nós o buscarmos, buscar a sua face, nós nos achegarmos a Ele, nós confessarmos os nossos pecados, confessar o pecado da nossa nação, porque Ele lá do céu vai ouvir, lá do céu Ele ouvirá e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Oh, aleluia, querido. Se eu fosse você, querido, eu me prostrava cada vez mais diante desse Deus maravilhoso, diante de um Deus que é misericordioso, diante de um Deus que pode todas as coisas. Eu ontem estava ouvindo uma ministração, ontem eu ouvi umas 3 ministrações, e a última que eu vi foi à noite, por volta de 9 e pouca da noite. E quem ministrou a palavra foi uma cantora, uma ministra de louvor. Eu nunca tinha visto ela ministrar. E ela ministrou, falando sobre o tempo também. E eu disse para os irmãos que eu estava meio desanimado, né? E ontem eu comecei, Deus me chamou, me despertou. E eu fiquei lendo muitos profetas, Joel, Ageu. Eu li Joel. E essa ministra de louvor, na sua pregação, ela falou sobre Joel. Ela citou o livro de Joel. Eu achei, Deus é maravilhoso. Eu logo falei, oh, glória a Deus. Porque eu tinha lido Joel, querido. E ela ministra Joel. Que maravilhoso. E aí eu digo para vocês, eu li Joel e me chamou muita atenção. O capítulo 2, o versículo 12 e o 13 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em beneficência e se arrepende do mal. Oh, aleluia, querido. É muito lindo, a palavra de Deus é muito linda. Ela fala muito forte aos nossos corações. Convertei-vos, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Oh, aleluias! Que palavra linda, querido. Deus está falando para nós nos convertermos a Ele, para nós nos achegarmos a Ele de todo o nosso coração, para nós rasgarmos os nossos corações e não rasgar as nossas vestes, porque antigamente, lá no passado, os nossos antepassados eles rasgavam as vestes como sinal de humilhação, mas Deus não quer isso não, querido. Deus quer que nós rasguemos o nosso coração, porque o rasgar a minha veste é algo externo, e Deus quer o que está lá dentro, o que está dentro do meu e do seu coração. Oh, aleluia! E para encerrar, querido, eu vou trazer mais um texto bíblico para nós nesta noite, que se encontra em Salmos 127, só o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Queridos, não adianta eu edificar a minha casa, eu fazer todo um processo de construção, construir, melhorar cada vez mais a minha casa, se Deus não estiver nela. Não tem jeito, querido. Da mesma maneira, as sentinelas que guardam as cidades. Se Deus não estiver, não adianta, querido. É uma vigilância sem êxito. Porque Deus é que guarda. Nosso Deus é que nos guarda, é o Deus que nos sustenta. É um Deus que está no controle das nossas vidas. Então, querido, eu deixo aqui, eu encerro aqui, mais uma vez, citando Crônicas, citando 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra que Deus pediu para que eu gravasse esse vídeo e mandasse para os irmãos, uma reflexão, um momento de refletir, o tempo é de refletir, é de orar, é de buscar, é de confessar. Assim eu encerro, desejando a todos uma boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.